Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Com Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer ao diácono Anderson pela oportunidade. E eu sei que ele só me estendeu esse convite graças ao nosso pastor, que abençoou para que assim eu pudesse hoje ministrar e estar aqui na condição de servo para servir os irmãos através da bendita palavra. Os que trouxeram o bendito livro, abram por gentileza em Atos capítulo 2. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 4. Meus irmãos, a partir do... Eu já estava lendo, mas a partir do momento que fora-me feito este convite para estar aqui ministrando, o Senhor, pelo seu Espírito, me conduziu a este texto. E eu confesso que durante essa semana eu fiquei pedindo a Deus: Senhor, me dê um tema, me dê um tema. Por quê, irmãos? Porque eu pedi a Deus, é necessário que os irmãos se familiarizem com aquilo que eu irei ministrar. E o Senhor não me disse nada. Nada, nada. Mas hoje, por bondade, o Senhor, acredito assim, me visitou e disse: o tema vai ser o monte de Deus. Diga assim: o monte de Deus. Diga com graça: o monte de Deus. O monte de Deus. Vamos ler? Diz-nos assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, irmãos? Amém. Tome assento, em nome de Jesus. Ô, Rodrigo, deixa Deus te usar. Depois eu te pago o café. Meus irmãos, o texto ora lido, ele é um marco não somente na vida daqueles que estavam inseridos dentro deste contexto, mas também é um marco em nossas vidas também. Há quem diga que a Igreja de Cristo, ela fora fundada na cruz do Calvário, mas a sua inauguração, literalmente falando, dar-se-á em Atos capítulo 2. Se nós partirmos deste princípio, entende-se então que eu estou diante de um registro histórico que descreve a minha origem da condição de igreja. Se eu estou diante da minha origem na condição de igreja, eu preciso entender quais foram as circunstâncias que marcaram a minha origem na condição de igreja. E lendo este texto, eu entendi
que quando Cristo, ele ressurge dentre os mortos, o próprio Lucas testifica esta verdade, dizendo que após Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos, ele é visto pelos irmãos por um espaço de 40 dias. Dentro deste período, Jesus ele entrega e dá aos discípulos inúmeras orientações, mas também o Senhor libera sobre eles palavras proféticas. E Lucas testifica no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 24, versículo 49, que Jesus, antes de subir aos céus, ele reafirma uma promessa, dizendo: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É interessante que Jesus diz assim: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Por que Jesus diz que a promessa fora feita por Deus Pai? É porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Quando Jesus diz: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, eu entendo e fica evidente que para Deus acrescentar na minha vida, para Deus liberar na minha vida, primeiro Ele libera no Filho e depois o Filho libera na igreja. Tudo que nós alcançamos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós temos, só o temos graças ao Filho. Porque primeiro o Pai libera no Filho e o Filho libera a igreja. Este é um princípio. Se Deus ele libera no Filho, Jesus não está errado. Jesus está falando acerca de um princípio. Então Jesus diz: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Perceba que Jesus ele não especifica um lugar físico. Eu digo, ele não direciona, dizendo: olha, vocês devem estar em um lugar determinado. Ele diz: ficai em Jerusalém. E a Bíblia diz-nos que os discípulos, após assistirem à ascensão de Cristo, eles retornam a Jerusalém. Se nós lemos o capítulo 1, versículo 13, diz-nos assim: e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Então, quando eles regressam, eles entram num cenáculo. Mas o que isso tem a ver com Atos capítulo 2? Os judeus, eles chamavam de cenáculo, escute isso, o templo e as casas. Por que o templo e as casas? Porque existe no Oriente o que eles chamam de cenáculo. Para nós, o evangelista Douglas conhece isso, é a laje, ou
um aposento superior, um andar superior. Eles também chamam este lugar de cenáculo. Por que eles chamam este lugar de cenáculo? É porque neste lugar eles se reúnem durante o verão e ali eles meditam na lei e ensinam a lei. Então eles fazem alusão de cenáculo a estes lugares, ao templo, porque o templo é a fonte da lei, é onde nós aprendemos, é onde se ensina a palavra do Senhor. Então eles voltam para este lugar, esta casa, chamada de cenáculo, porque a Bíblia testifica, nós lemos, que era onde eles moravam, aonde eles estavam reunidos. E provavelmente fora aqui, em Atos capítulo 1, versículo 13, neste mesmo lugar que Jesus ele celebra a última ceia. Porque Jesus diz aos discípulos: olha, vai e encontre um homem, diga que o mestre precisa de um cenáculo. Você entende? Mas agora nós estamos diante de Atos capítulo 2. E os discípulos, eles não tinham a necessidade de estarem dentro desta casa. De Atos capítulo 1, versículo 13. Por que eles não tinham a necessidade de estarem no cenáculo onde fora celebrada a última ceia? É porque nós lemos do versículo 1 do capítulo 2, escrito está: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. O primeiro dia da festa de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Em alguma tradução escrita está: ao cumprir-se ou ao chegar a festa de Pentecostes. Qual era o nome da festa? Qual era o nome da festa? E qual era o tema? Diga: ações de graças. Por que ações de graças? Porque a festa do Pentecostes marcava a colheita. Os judeus se reuniam e eles celebravam a Deus, traziam as suas ofertas, eram agradecidos pela colheita abundante e pela prosperidade alcançada. Isso é um culto de ação de graças. Há pelo menos 2 sábados atrás, nós aqui prestamos um culto de ação de graças. A festa era a festa de Pentecostes, que no começo se chamava Festa das Semanas, e depois passou a se chamar Festa das Colheitas, mas o tema era ações de graças. Ações de graças. E o que é um tema diante de uma festividade? É simplesmente para identificarmos o propósito dela. Isso é um tema. E dentro do calendário judaico, eles tinham 3 grandes festas que eram tratadas de solenidades. E o que é solenidade? Santa convocação. Ninguém poderia ficar de fora. Todos estavam convocados, não convidados. É interessante que a graça, ela não convoca, ela convida. Se alguém quiser vir após mim. O pastor já disse, hoje a igreja poderia estar repleta, mas talvez o que esteja faltando, permita-me, pastor, usar o uso desta expressão, talvez o que esteja faltando é que Deus levasse estas pessoas em espírito na antiga aliança e mostrasse para elas o que é santa convocação. Se eu não trato um culto como este com seriedade, que dirá o dono dele? O culto não é nosso, o culto é de Deus. Estou arrepiado aqui.
Lucas testifica, no Evangelho que leva o seu nome, capítulo 24, versículo 53, que os discípulos permaneciam no templo, louvando, escrito está, e bendizendo a Deus. O que eles estavam fazendo no templo? Louvando e bendizendo. Sabe o que significa isso? Prestar a Deus um culto numa ordem elevada. Louvar e bendizer, louvar e bendizer, louvar e bendizer, intensidade devocional, louvar e bendizer, louvar e bendizer. Aqui dentro só existe espaço para nós, na condição de igreja, para dizermos: louvado e bendito, louvado e bendito, louvado e bendito. Isso é um culto anormal. Isso é um culto diante do extraordinário. É você entender que quando nós entramos naquela porta, nós devemos guardar o nosso pé e saber que o propósito da nossa vinda nesta casa é dizer: bendito e louvado, louvado e bendito. Quem? O nome de Jesus. Calma, nós vamos chegar lá, irmãos. Eu estou na introdução. Diante de Deus, pastor. Vocês ficam comigo até meia-noite? Irmãos, daqui mais um pouco, se eu fizer isso, pastor, puxa o paletó. A igreja está reunida. Quando Lucas diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, não é no sentido literário. Isso aqui é uma interpretação. Ele está dizendo que os irmãos estavam em algum lugar, juntos, reunidos. Só que a Bíblia, a partir do versículo 2, diz-nos assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Glória a Deus, aleluia. Você está preparado, irmãos? Lucas descreve, porque Lucas não estava naquele dia. Então as testemunhas, as pessoas que vivenciaram isso, alguém me contou. E ele está dizendo assim: olha, no dia que a igreja for inaugurada, os irmãos me prestaram a informação que, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu quero destacar algumas coisas aqui para você entender. Primeiro, Lucas diz que, de repente, sabe o que significa isso? Tempo. Tempo. De repente. Quando Jesus ele ascende, quando Jesus ele sobe, no dia da ascensão, até Atos capítulo 2, nós temos um período de 10 dias. 10 dias. Se o Pentecostes ocorria 50 dias após o domingo de Páscoa, e Jesus ficara com eles por um espaço de 40 dias, mas 10 dias dá exatamente os 50 dias. Isto é a ordem cronológica. Então, entre a ascensão e o Pentecostes, nós temos 10 dias. No dia que Cristo ele fora elevado, cerca de 500 testemunhas estavam presentes no Monte das Oliveiras. 500 irmãos contemplaram o extraordinário. Eles viram o sobrenatural. Cá entre nós, se alguém aqui neste culto se eleva, e Deus faz com que esta pessoa flutue, não é algo sobrenatural? Pois bem, 500 irmãos presenciaram
sobrenatural. Eles viam Jesus subir diante dos seus próprios olhos. Lucas está dizendo, de repente, tempo, 500 irmãos testificaram a ascensão. Mas em Atos 2, não temos 500 irmãos reunidos. Nós temos 120 irmãos juntos, reunidos. E onde estão os outros 380? Permita-me. Nós temos um sério problema. Nós somos imediatistas. Nós queremos que Deus faça por nós hoje o que nós não fazemos para Ele. 500 irmãos receberam a mesma palavra, mas apenas 120 permaneceram no propósito. Se você quer alcançar o favor divino, se você quer alcançar os seus objetivos, espiritualmente falando, financeiramente falando, primeiro entenda o tempo de Deus. De repente, tempo. Eu vou acelerar aqui, irmãos. De repente, o que ocorreu na sequência? Veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso. Qual é a origem do fenômeno? Céu. Lucas está dizendo, o agente provedor do sobrenatural naquele dia foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Para que nós ficarmos batendo de porta em porta? Para que ficarmos com o aparelho telefônico ligando para um e para outro? Saiba que quem vai prover o que você precisa ainda é a eternidade, é o céu, é Deus, é o Senhor. A origem. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, tem 15 minutos, pastor. 15 minutos. É aqui que eu queria chegar. É aqui, irmãos. Porque escrito está. E de repente tempo veio do céu, origem. Um som como de um vento veemente e impetuoso. Perceba aqui o registro de Lucas. Ele está dizendo que de repente veio do céu um som como de um vento. Oh, meu Deus. Veio do céu um som como de um vento. Irmão, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento e encheu. O vento ele era veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Perceba, som como de um vento e encheu toda a casa. O que encheu a casa não foi o vento, foi o som. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Mas por que então Lucas registra dizendo que o som era como de um vento? É porque o vento, ele é o exemplo simbólico do Espírito. Você vai entender agora.
Quando Lucas diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, muito forte, intenso e impetuoso, quando Lucas registra isso, ele está dizendo o som como de um vento veemente e impetuoso, um som que ouviu-se, o ruído, o barulho, era obra do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele diz assim: e veio do céu um som como de um vento. A obra, quem produziu naquele dia o ruído, o barulho, foi o Espírito. É por isso que ele diz que o som era como que de um vento. Glória a Deus, aleluia. E encheu. O som encheu. Aleluia. Não foi o vento, foi o som. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Quando nós estamos neste ambiente e você escuta um ruído lá no fundo, pegou aí, Charles? E você escuta um outro barulho aqui no canto, no altar. E ali o sacerdote produz o som. Deus está falando para nós que a obra que é produzida aqui, este ruído, este barulho, este som, a origem dele é a eternidade. É o Espírito que está agindo, é o Espírito que está movendo, é o Espírito que está pairando sobre a face da igreja. Então não se assuste se no dia de hoje mesmo, Deus pegar um irmão que está do seu lado, colocar ele de pé e começar a bailar na presença de Deus. Não se assuste, porque isto é a obra do Espírito e nós precisamos viver isso de novo. Agora eu preciso que você entenda uma coisa: que eles ouviram um som como de um vento, e este som encheu a casa em que eles estavam, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eu preciso te falar isso, porque o som e não o vento, é porque o som, levante a mão para receber, levante a mão para receber. O som, pastor Leandro, ele antecede a chegada de Deus. O ruído, ele antecede a manifestação de Deus. O senhor pode ler para mim, pastor? O senhor pode ler para mim? Êxodo capítulo 19, do versículo 14 ao versículo 19. Perceba. Êxodo 19, do versículo 14 ao 19. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus respondia em voz alta. Você pode glorificar o nome de Jesus. Perceba, os filhos de Israel estão no arraial,
E o texto que o pastor acabará de ler diz que ouviram pela manhã sons de trovões, sonido de bozina. Sabe o que significa isto? O som, o ruído, o barulho estava atraindo a presença de Deus para o cume do Sinai. A presença de Deus se manifestou depois do ruído. A presença de Deus se manifestou depois do barulho. A presença de Deus se manifestou, fez o Sinai tremer, meu irmão. Você tem noção do que é isso? Ah, Senhor, quem dera se a nuvem descesse aqui nesta casa, nesta noite, e nós estivéssemos aqui pasmados diante da tua face. Eu creio, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, que hoje o Senhor descerá nessa casa, o monte vai fumegar, o Sinai vai pegar fogo. Glória! Eu me lembro, quando eu aceitei a Cristo, Deus me deu um companheiro, e nós subíamos uma pequena mata que havia no fundo da casa da minha avó, e ali nós orávamos, nós chorávamos, nós jejuávamos, havia um propósito de leitura. Irmãos, eu estou falando isso para você aqui, para você entender. Eu trabalhava às 8 horas da manhã, a gente subia às 11, eu descia de lá às 4 da manhã. Eu dormia apenas 3 horas e meia, ia para o trabalho. Meu Deus. Mas quando eu subia ali, eu dizia: Deus, eu preciso ver este Sinai fumegar. Aleluia. Eu preciso me incendiar, eu preciso me envolver. Porque nós temos que ter esta consciência. A igreja não pode perder esta virtude. A igreja não pode perder esta identidade. Não é o barulho que vai me fazer mais ou menos crente ou cristão. Eu quero que você entenda que o que te vai fazer ser mais fiel é a manifestação dele na sua vida. Glória a Deus. O som, ele antecedeu as línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Eu não sou crente barulhento, mas eu quero dar lugar para o Espírito de Deus. Glória a Deus. Davi, ele tinha um trono, mas quando ele vai buscar a arca, a Bíblia diz que ele bailava, ele dançava. A alegria da eternidade envolveu a alma de Davi, ao ponto de fazer com que ele se esquecesse por um espaço de tempo o monarca que ele é. Eu sei, você pode ter um diploma pendurado no quarto, você pode ter doutorado, mestrado, você pode ser divindade, você pode ser PhD. Eu quero te dizer que quando nós estamos no monte de Deus, isto não significa nada. Aleluia. Glória. Não é o meu diploma que vai me fazer viver experiências sobrenaturais diante de Deus, mas é o meu desejo de se aproximar do Senhor. Perceba que neste mesmo texto Deus diz: diga ao povo que não se aproxime, para que eles não pereçam. Mas em Atos capítulo 2, Deus está dizendo: vem, Aleluia. sobe no monte, Glória. vai ao pico. Sabe por quê, irmãos? Falava Moisés, e Deus lhe respondia em alta voz. Moisés falava: Adonai, Adonai. Sabe qual era a resposta de Deus? Fala, Moisés. Você entende agora o que é estar neste ambiente?
Eu costumo dizer que o crente mais certo aqui, ele abre colchete para disco voador passar. É uma expressão meio bizarra, mas eu estou querendo te dizer que quando você está envolto no Espírito, quando você está na unção do Espírito, Deus, ele eleva a sua mente à eternidade. E o que é louco para os homens é sabedoria para ele. O que é fraqueza para os homens, o que é fraqueza para os homens é fortaleza para ele. Deus, ele quer nos dar experiências extraordinárias em sua presença. Fique de pé. Os irmãos, quando ouviram, Glória. Aleluia. o som como de um vento, veemente e impetuoso, a casa fora tomada, despertou neles uma visão apurada, ao ponto deles conseguirem ver línguas repartidas como que de fogo. É interessante que essas línguas, elas pousaram sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero que você entenda que muitos naquele dia, porque Jerusalém estava tomada, muitos naquele dia contemplaram a evidência da manifestação de Deus, porém nem todos receberam esta presença. Hoje, nós não estamos aqui para assistir um culto, nós não estamos aqui para participar de um culto, nós estamos aqui para sermos tocados pela presença do Espírito, sermos envolvidos na presença do Espírito. A experiência que Deus quer dar para ti é singular, é única. Feche os olhos. Senhor, eu sei que nós estamos no monte, e se estamos no monte, ó Deus, que a Tua presença desça na casa, Pai, que este monte aqui chamado igreja, ele possa tremer diante da glória e da majestade da Tua presença. Calabra Xandarai, e divertiquei de onde castura menegues. A Bíblia diz-nos, ó Deus, que foram vistas pelos nossos irmãos línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Os irmãos começaram a falar em outras línguas, conforme o Teu Espírito concedia que falassem. Ó meu Deus, inunda agora a Tua igreja com a presença do Teu Espírito, que haja evidência do dom, ó Deus, para a glória do Teu nome. Palavra Xandarai, e diverte quem de um decastura menegues, o inqueneve a seteque, labrais pau, candia basté, quando me negues seteque, lubi que andorobasti que arradaste, porque manto que este aqui, que vede que abaste que teque, libristo, canduria vasta, é isso, irmão, é isso mesmo. Hoje é noite de nós entrarmos no Monte Sinai, subirmos ao pico, falarmos com Deus, e Deus dizer: fala Moisés, fala Moisés. Glória, glória. E que neve seteque, e blastorei canturia mandastai, o que a restec andou, e livadaste que a sindique, hastikio,
Põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. Isso, irmãos. Põe a mão sobre o seu coração. Que resta aqui. Podia aqui, artiste que rohate. Pusti que rachite. Pudebasi que rachite. Porita que ho. Sidiha que rohati hamashete. Que explicou. Debes que aqui chute. Iho, Koti, Head, Sticky Head, Uri, Ho, Hashti, Hana, Iho, Sticky Head, Shai, Kobebe, Sticky, Madu, Ho, Hi, Hasedikiti, Hekinidio, Hedeso, Kobete, Domito, Ko, Besia, Idiko, Nekia, Hashiti, que bom, Stekini, Toko, Legemuncho, Ko, Ebesikie, Homedia,